Boa noite, povo de Deus! Boa noite, boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Faz um sinal, dá um glória. Quem estiver me ouvindo bem, dá dois mortal para trás. Vamos ver, vamos ver quem está me ouvindo bem aí. Boa tarde, boa noite já, né? 6 horas, boa noite. Deus abençoe sua vida. Parabéns por estar aqui em mais um dia. Olha só o povo aí, o povo tá entrando. Adriano Senna já tá aí, a Janaira tá aí, Nínia Garcia tá aí também. Shalom, boa tarde. Doutora Adriana tá aí no nosso meio também. Marlene, nosso diretor, gêmeo do Pastor César. É ele, o bonito, só faltou o olho azul. Júlio César, diretor, bem-vindo. Quem mais tá por aí, ó? Marlonzão, Marlon Sanders, tá aí lá de Uberlândia. Bem-vindo, Marlon. Marlon só fica mandando foto de sushi, tá me devendo um sushi, Marlon. Doutor Saboia, o melhor do Brasil. Doutor Saboia, seja bem-vindo, meu lindo. Você é demais. Vamos nessa, gente. Quarto dia. É isso mesmo. Quarto dia. Olha quem tá aí também, gente. O nosso diretor da voz mais bonita do Brasil. Não adianta sorrir, não, diretor. Eu sei que você já sabe que é você, tá? Olha ele lá tampando o rostinho, ó. Diretor Christian! Meu diretor! Seja bem-vindo, meu irmão. Quer me fazer dar risada uma hora dessa, Pastor Michel? Boa Ô, tarde, meu irmão. Boa pastorzão, tarde a Ah, todos. ah. não é só a voz linda, é todo lindo. Não, O eu vou andar, o até botar, falar, vou os até botar ele na tela vídeos. aqui, ó. Não, é tudo. Eu concordo, Júlio. Foi falha Não, minha. aí é, Foi, foi- não, aí é tudo, aí é foi tudo. falha minha. O Christianzão. Christian, Não, o Christian é o galã, né? O Christian é o nosso. galã. É, Ixi! O é, Christian é galã tá de O tudo doutor novela. certo. Saboia Olha na isso. defesa. É o É único os aí da vídeos turma que dele é galã. que. Saudade de Hein, você, meu irmão. Júlio? Saudade de Nós você. Ah, tentamos ficar bonito, mas esse aí já nos não, ganhou. É o não. galãzão, é Christian, ele. os vídeos dele é o que viraliza na Não é à toa internet. que é o nosso É, marketing, é o cara que cuida da aí. imagem da Exatamente. empresa, da E, É. e- divulgação da empresa. Hã? e tem um detalhe, o homem é solteiro, hein? Meu Deus. Misericórdia. Uou, Não, agora não você. começa, Agora. Adriano, não começa, Soltando Adriano. Gambit numa hora dessa, né? Ele tá procurando no mínimo uma Adrianão. presbítera, assim, uma diaconisa, sabe? Um Ele negócio tá assim. orando, ele tá orando. Ele tá Tô, orando, ele tô tá orando. orando. Ele falou que já tá É em Tô no jejum, em isso. ponto. campanha, em oração, tudo. Eu Não, acho que ele não os passa desse ano, pré-requisitos é não, muito viu? pesado. É, É na Eu difícil, barra é acho que pastor alta. não passa Adriano. desse ano. Não dá não, Júlio. É, A aí barra é é. alta. Vamos lá, meu Cara povo. bonito. É Christianzão, gente, realmente um cara obrigado bonito. pela brincadeira. Vocês são bênção demais. Ó, o Aires Narita. Ó, Airão, não, se abrir o microfone, não fecha de novo, não, Aires. Não, eu só ia falar o quão bonito que ele é mesmo. É muito bonito. Ai, Coisa ai, ai. linda, gente. Christianzão, você tá vendo tanto que você é amado, né, meu irmão? Ai, Coisa graças a linda. Deus. Bom, aqui é uma família, né? É uma Graças a Deus família, é a gente isso. tá bem servidos aí de irmãos. É isso mesmo. Graças a Graças a Deus. Muito Deus. bom. Gente, hoje, para começar o nosso quarto dia, claro, vamos começar com uma oração. Antes de eu orar, eu já quero falar a respeito do nosso convidado de hoje. Hoje, o pastor César ainda não conseguiu entrar. Ele preparou um esboço, tá? Todas as perguntas, tudo, todo o direcionamento, ele preparou um esboço parrudo. Já mandou aqui para mim e falou: Michel, se eu não conseguir entrar, tá aqui o esboço. Toca desse jeitinho que vai funcionar. Então, já tem um esboço aqui, tá? E eu quero falar a respeito do nosso convidado de hoje, antes da gente orar. Hoje nós vamos receber aqui o mais novo, já tem um tempinho, mas vou falar assim, tá? O mais novo diretor comercial da Sete Capital e talvez um dos mais antigos colaboradores da empresa. Talvez não, um dos mais. Nessa mão aqui, ele é um dos mais antigos, tá? Isso mesmo. Em 5 pessoas, você é o quê? O terceiro, Nassim? O terceiro colaborador? Cara, se a gente for pegar a escala dos colaboradores, você vai ter, não sei a ordem da sequência de quem é mais antigo que eu. Mais antigo que eu, a gente tem a doutora Adriana, a Antônia, a Cristiane, o Greco, e eu acho que eu entraria como quinto aí.
Acho que só Olha aí. eles que estão mais tempo que eu. Então, nessa mãozinha, o cara tá aí no top 5, no top 5 de antigos colaboradores. E o mais novo diretor comercial. Vamos falar um pouco sobre isso, mas antes vamos orar? Eu quero orar por você. Deixa eu orar por você aí, curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Vamos falar com o Pai? Pai, nós estamos na tua presença nessa noite, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nosso respeito, em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, esse dia que está se encerrando. Nós te agradecemos, Pai, por todos os livramentos desse dia, as bênçãos desse dia. Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e tem permanecido no controle de tudo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias no teu livro. E nós te agradecemos, Pai, porque tu és santo, a tua misericórdia, o teu favor, a tua graça dura para sempre. Senhor, nos perdoa por nossas falhas, por nossos erros. E nós queremos nos consagrar ao Senhor nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco. Nós estamos, Pai, em um propósito juntos, em uma direção que o Senhor nos deu de fazer esse estudo de provérbios para empreendedores. Eu sei que nem todos aqui são empreendedores, mas pessoas que foram chamados para empreender. Tem gente aqui que ainda não empreende, Senhor, mas ferve no coração a vontade de empreender. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, aquele que empreende, aquele que não empreende, todos que estão aqui, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse dia que o Senhor preparou, abrir o céu sobre a vida desse homem, dessa mulher, trazer algo novo, algo fresco, algo do céu. Eu clamo ao Senhor por novidade de vida. Que o Senhor alcance esse homem, essa mulher com novidade de vida, Senhor. Há algo fresco, algo que desperte o coração dele, algo que desperte o coração dela. Impede, Senhor, o inimigo que se levanta contra ele, contra ela. Deus, que o Senhor possa hoje liberar esta pessoa debaixo de uma palavra de bênção para prosperar. Que ela passe hoje, sábado à noite, um domingo abençoado. E que o Senhor, desses 2 dias, né, o final desse dia chamado hoje, sábado, que o Senhor preparou, e amanhã, domingo, que durante esse restinho de dia, mais amanhã, eu te peço que o Senhor gere ideias, estratégias, sonhos, para que essa pessoa consiga, para entrar numa semana com velocidade, com força, com energia, com expectativa, com um plano de ação, com um projeto claro para vencer no propósito do Senhor para a vida dela. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém ou não amém? Você pode dar um amém aí? Amém. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Vamos lá, vamos ler Provérbios. E aí, após a leitura, a gente já começa aqui o nosso bate-papo, o nosso entendimento. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará.
Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, ou como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que eles tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Versículo 24. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se inclinem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Que texto extraordinário. Provérbios 4, muito poderoso. O que me chama a atenção logo de cara, antes de eu apresentar mais o Nassim para vocês, gente, o que me chama a atenção logo de cara é que Provérbios 4 é uma conversa de um pai para um filho. Isso é muito poderoso, escutar conselho de pai. Eu sei que nem todo mundo aqui teve esse privilégio. Eu ouvi uma frase essa semana e ela me deixou meio bugado. Depois eu entendi o conceito dessa frase. Essa frase disse assim: a maior covardia deste tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, é um filho que tem um pai. E ali eu fiquei pensando e faz todo sentido, porque é tão raro hoje alguém ter um pai que cuida, que estabelece, que ensina, que pega pela mão, que forma, que quem tem isso hoje é privilegiado. Então, esse texto é literalmente a conversa de um pai para um filho. E por que o inimigo age dessa forma, né? Há séculos deturpando a paternidade? Para que nós não tenhamos isso. Referência, não tenhamos conselhos, não tenhamos ensino, não tenhamos base. Então, não estou dizendo que quem não tem pai não tem isso, mas foi muito mais difícil. Então, que a gente possa dar muito valor a esse texto hoje, porque é uma conversa de um pai para um filho. Vamos lá. Nós estamos falando de um texto maravilhoso. Eu já quero chamar o Nassim para começar nosso bate-papo. Nassim, o Nassim ele é um cara, gente, para quem não conhece, que está na empresa há muito tempo. Já já vou pedir para ele falar quantos anos. O Nassim ele está aqui desde a época que a gente quebrava a parede. Desde a época que ele pintava faixa no fundo do escritório para pendurar as faixas. A época das faixas eu não peguei, mas da parede eu ainda peguei. Nassim, fala para nós, né? O pastor César ele me contou uma história, e eu quero compartilhar aqui. A gente estava numa conversa um dia, o pastor César contando sobre os testemunhos do escritório, das pessoas do escritório. E ele sempre conta muitas histórias do Nassim, histórias do Greco. E ele me contou uma história de quando o Nassim estava. O pastor César estava na porta do escritório, na calçada, e o Nassim aborda ele e faz uma pergunta. E o Nassim pergunta assim para ele: Pastor César, como que eu consigo me tornar um cara melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor? E o pastor César falou assim para ele: Nassim, faça coisas que as pessoas não fazem. Faça coisas que ninguém quer fazer. Trabalhe e entregue sempre a mais do que os outros esperam.
Se estão te mandando trabalhar 8 horas, trabalhe 10. Se estão te mandando fazer A, faça A e B. Então faça sempre a mais e o que as pessoas não querem fazer. Assim, eu queria que você, primeiro, né, falasse um pouco sobre isso, né, e depois, gente, depois de muito tempo, o Nassim se torna a líder ali na empresa, foi líder ali muito tempo, coordenador muito tempo. E comece aí falando para nós, assim, quantos anos você tem na empresa? Fala um pouco para nós dessa sua trajetória aqui até esse tempo, até esse período que eu estou te contando, que a gente vai se aprofundar nisso aqui. Pessoal, boa noite, paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como diz o pastor César, crente, né? Cada vez mais crente. É isso aí. Então, a gente. Eu entrei na empresa para o comercial, né? Eu entrei na empresa tem uns 10 anos e a gente tentou entrar no comercial numa época que não tinha dinheiro para fazer mídia. Então, pensa ter um comercial sem mídia, sem nenhuma capacidade de gerar lead. E as leads eram o que você realmente falou. A gente fazia faixa para o laser, para a Cristiane. A Adriana, a doutora Adriana, ela atendia ali no Gama. Às vezes fazia faixa, às vezes era um Google. Então, era uma época que a gente não tinha muita oportunidade de ter mídia. A gente atendia o cliente que dava, que vinha de remalho. E é interessante você começar falando da questão da paternidade, de uma conversa com o pai, porque o que me remete à minha história, e até essa pergunta que eu fiz pro pastor, é que hoje eu vejo que as pessoas querem as coisas muito fácil. Hoje as pessoas Ai, querem nascer grandes. As pessoas querem chegar sendo o diretor, quer chegar é isso. vendendo muito contrato. E a vitória das pessoas, as nossas vitórias, de todo mundo aqui que vem vencendo, é uma soma de pequenos fatores, pequenas atitudes. Então, eu cheguei, eu fui contratado para ser do comercial. Primeira coisa que ele pediu para mim, falou assim, quebra uma parede. Ele falou para mim num sábado, falou assim, ó, vai pro escritório que você vai, vem amanhã, a gente conversou, vem amanhã que na segunda-feira que você vai, a gente vai fazer, você vai vender, ajustamos ali salário, mais comissão. Só que chegou lá, tava tendo uma reforma. E ele falou assim, você quer mesmo trabalhar? Eu falei, quero. Ele falou assim, então me ajuda aqui que faltou um pedreiro e a gente precisa quebrar uma parede. E a gente se envolveu. Por quê? Porque nesse quebrar a parede, ele estava junto. Ele não foi o cara que mandou. Isso me impacta muito. O Júlio falou isso, que ele faz isso. Eu andei com o Júlio um tempo para pegar esse treinamento de diretoria. O César ele colocou a mão na massa. Talvez hoje seja o cara que está vivendo um outro nível, mas na época que eu entrei na empresa, era o cara que eu tenho vídeo dele quebrando parede comigo. E aí, né, entrei, começamos com muita dificuldade. E ele sempre falando muito do Greco, ele sempre exaltando muito o Greco, ele falava muito do Adriano que tinha empresa, falava muito do Tupã, falava muito do Renato, do Degué. E eu falei assim, um dia a gente lá no escritório estava para ir embora, a gente tinha uma regra, a gente começava a trabalhar às 6 horas. De 8 às 6 a gente cumpria o expediente. De 6 à meia-noite a gente trabalhava, que era onde ele ia montar os projetos, enfim, conversar com a gente ali na nossa torre. E numa dessas conversas ele falou assim para mim, eu perguntei para ele, eu falei, irmão, como é que eu faço para ser alguém melhor? Porque eu vi ele falando, sabe quando alguém está sempre conversando e você sente que é para você? Você precisa melhorar, você precisa evoluir, você precisa romper. Do jeito que tá, não dá. E eu peguei e falei: o que que eu preciso fazer? Ele chegou em mim e falou assim: irmão, entrega aquilo que ninguém quer entregar. Aí ele apontou para o escritório e falou assim: você vê que todo mundo aqui sai 6 horas. Por que que você fica até mais tarde? Por que que você faz o que ninguém quer fazer? Eu não te pago a mais por isso. Muito pelo contrário, eu te dou de dor de cabeça, porque você chega em casa, sua esposa briga. E ele veio, parafraseando o contexto, ele veio dando conselhos. Então, ele sempre deu conselhos pra gente. Ele sempre falava, irmão, segue aqui, vai por esse caminho, trabalha, faz, entrega. Não escuta a conversa, não senta na roda de quem fala mal da empresa, não senta na roda de quem conta história contra a empresa. Tem funcionários mais antigos que você, e na época tinha algumas pessoas, e ele falou assim para mim, para voltar a palavra para o senhor. Tem dois tipos de pessoa aqui dentro. Tem a que já se acostumou com isso aqui e fala mal. E tem a pessoa que vai vender, vai vencer. E quem vencer, né, assim, vai comer um pedaço da fatia desse bolo. Ele falava muito desse bolo. Falou assim, quem vencer vai comer a fatia desse bolo. Você tem que escolher onde você quer estar, neguinho. Você quer sentar com a galera e falar mal da casa, ou você quer me ajudar e sangrar aqui para você comer a fatia do bolo? E aí, só que assim, a fatia do bolo ele falou para mim há 10 anos atrás. É isso aí. É isso aí. E a gente veio vivendo essa história, vivendo a empresa de uma forma intensa.
você ter ideia e para eu passar para o senhor a palavra. Eu cheguei a trabalhar 3 turnos. Eu entrava 7 e fechava 10 todos os dias, de segunda a sexta. Então a gente veio sempre construindo uma identidade de muito trabalho dentro da empresa, É isso, de muito. arregaçar a manga e Sim. fazer. E é interessante você falar sobre isso, e a gente precisa comentar. Muita gente aqui, quer ver? Eu vou até colocar vocês aqui na tela, vocês todos aqui na tela aqui. Vamos lá. Aqui tá na minha tela aqui tá só eu e o Nassim agora. Deixa eu colocar todos vocês. Bom, quantos aqui têm sonhos grandes? Levanta a mão. Sonhos grandes, vamos lá. Sonhos grandes. Quem não levantou a mão não tem sonho grande ou não tem mão? Levanta a mão aí, varão. Sonhos grandes, ótimo. Olha só, vou até passar pro lado aqui. Perfeito. A pergunta que a gente tem que fazer, sensacional, gente, perfeito. Eu me preocupo com quem não levantou a mão, de verdade. Mas vamos embora, olha só. Vou colocar o Nassim aqui de novo e vamos continuar. É o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Como tá a sua entrega? Como é que anda a sua entrega? Porque o que o Nassim está trazendo aqui, isso é muito impactante. É sobre entrega. É sobre o quanto você tem sido coerente com aquilo que você sonha. É o quanto você tem sido coerente com aquilo que você deseja. Tem muita gente que está com um sonho aqui, Nassim, ó, mas a entrega está aqui. Não se permita ser driblado ou anulado pela sua intenção. Preste atenção, a intenção às vezes é muito alta, a ação às vezes é muito baixa. Essa conta não vai fechar. Ou você aumenta a régua da ação, ou você diminui seu sonho. Mas tem que ser coerente. A intenção junto com a ação. Elas têm que caminhar juntas, elas têm que ir para o mesmo caminho, né? Então, muita gente está falando, cara, esse ano eu quero ser um líder melhor. Tá lá o Nassim perguntando pro pastor César na calçada, pastor, como é que eu faço para ser um homem melhor, um colaborador melhor, como é que eu faço para vencer na vida? O cara fala, precisa fazer isso, isso e isso. Se você só ouvisse Nassim e não fizesse nada, nada ia acontecer na sua vida. Então a gente já falou aqui nesses dias sobre a escuta ativa, né? A gente aprendeu sobre isso aqui, sobre aprender não só a ouvir, mas a escutar o que a gente está ouvindo com atenção, dar atenção. Imagina, a gente está aí nas igrejas, Didi, e a gente escuta, sabe o quê? Um profeta levantando a mão e falando assim, ó, você, revela o nome da pessoa e tudo, e fala, ó, Deus está mandando te dizer que você vai rodar o mundo. O cara ouviu. Mas, Airão, o cara nunca tirou nenhum passaporte. Como é que a palavra vai se cumprir se a sua intenção não está coerente com a sua ação? Então é isso, ó. Colocaram até o Andrews Bernardino colocou aí, ó. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. É isso aí. Por isso que a gente tem hoje uma geração de pessoas geniais que estudam muito e se preparam muito, mas não entram em ação. E do outro lado, tem o cara que não estudou nada, mas entra em ação. E sabe quem está vencendo? Quem está em ação. O corajoso sempre vai vencer aquele que está só se preparando. Então, cara, pega o sonho, pega o projeto que Deus te deu e começa. Age, começa a se movimentar, se movimenta, faz alguma coisa. Amém? Para a gente continuar. Nassim, eu vou te fazer uma pergunta aqui, e aí essa pergunta ela vai entrar num assunto bem legal. Quanto tempo você demorou para ser um diretor? Só fala quantos anos demorou para você ser um diretor? 10 anos. 10 anos demorou para Nassim ser um diretor. Mas como assim, pastor Michel? Se você está dizendo que o Nassim entrou lá atrás, né, na top 5 de funcionários, hoje a gente tem uma empresa do tamanho que a Sete é hoje, com a quantidade de pessoas que estão nela hoje, e o Nassim demorou 10 anos para ser empreendedor. O próprio Nassim trouxe aqui a chave. Muita gente está inserida em ambientes e vendo pessoas passando, ó, pessoas crescendo, pessoas fazendo, pessoas passando na sua frente. Isso aconteceu com o Nassim muitos anos. Só que o seu posicionamento mediante a isso vai determinar muito o que você vai colher. Porque a maioria das pessoas, isso não é um julgamento, é natural. A maioria das pessoas que não tem a visão estabelecida na cruz, no propósito, em Deus, a mente delas vai estar, quando ela começa a ver isso acontecer, ela vai estar assim, mas por que que ele tá, por que que a vida dele está sendo destravada e eu não? Por que que ele está acessando e eu não?
começa a se comparar, a se medir, começa a questionar o ambiente. Poxa, eu cheguei antes, essa vaga era minha, por que que ele chegou depois e conquistou? Preste Ô, atenção. Michelzão, Pode falar, uma não? coisa aqui que é importante pra caramba. Normalmente as pessoas que estão nessa posição de ver o mundo passar são pessoas que realmente ainda não possuem a capacidade para poder estar onde elas querem estar. É isso aí. E sabe o que que é que acontece que é engraçado no caso do Nassim? O problema dele nunca foi capacidade, entendeu? É isso aí. É isso aí. Tudo tem um ponto da capacidade e tem um ponto do propósito. Eu vou te Deus trazer, ele, eu vou trazer isso para Deus ele vai preparando assim, eu vejo que Deus ele foi preparando o meu coração para receber, para estar pronto para receber. É que nem o Ares falou, a questão da capacidade, até pelos resultados, a gente Nunca foi o via que, problema. cara, assim, eu sempre entreguei, mas o meu coração, ele ia desperdiçar tudo aquilo que Deus está me entregando hoje. É isso. Porque, ó, o capítulo 18 diz assim, ó, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até que seja dia pleno, ou claridade plena. O que eu quero trazer de reflexão sobre a minha história com isso? O César, e eu tenho certeza que ele fez reuniões para tentar me levantar antes. Eu tenho certeza que ele falou, ele colocou meu nome em rodas Eu antes. participei de Mas várias. e por que que não chegou? Porque eu nasci, apesar de ter capacidade, ele não estava 100% pronto. Faltava 1%. Porque o fato de você observar e ver as pessoas passando, gera no nosso coração duas coisas. Gera no nosso coração, ou ele gera no nosso coração a tristeza de. Vou dar exemplo de pessoas que entraram depois de mim, são diretores, e são diretores com louvor. Vou citar os comerciais: Leandro, Adriano, Júlio. E se você falar, parar para perguntar assim, você nunca se perguntou por quê? Mentiroso, né? Como ser humano, coração. Só que não, você vai aprendendo a esperar, você vai aprendendo a estar em Deus. Porque Deus vai derramar algo para você derramar na vida dos outros. Nunca é sobre a sua vida, é sempre sobre a vida de quem está do lado. É sobre a capacidade que você tem de gerar na vida do outro aquilo que Deus entregou para sua vida. Então, o caminho é reto, a vereda é justa. E na hora que você realmente entende que aquilo virou dia, que aquilo que Deus te entregou é para que a vida das pessoas do lado tenham para você valor. Porque imagine só, se Deus derrama isso há 5 anos atrás, eu poderia perder a cabeça, perder o cargo muito rápido. É verdade. Então, assim, eu vejo uma preparação, eu vejo como se Deus O tivesse ponto aqui, preparado o meu coração o ponto aqui, Nassim, é que a gente precisa trazer para que todos que estão aqui tenham clareza, é o seguinte: nós precisamos entender se a gente está no lugar do propósito de Deus para nossa vida ou não. Esse é o primeiro ponto. Porque, independente do que acontecer, a gente fala muito isso na empresa, né? O sangue pode dar na canela. na É canela. isso. A gente vai ficar aqui, não é se der certo, é até dar certo. Então, você precisa entender o seguinte: o lugar que você está, foi Deus que te colocou aí, é o lugar do propósito. O negócio que Deus te deu, foi Deus que te deu, é arde no seu coração. Pastor Michel, mas eu estou tentando há X anos. Não importa. O que importa é você ter essa clareza. Se foi Deus que te deu, algo vai acontecer. A chave é: não desista, permaneça, prevaleça. Não importa o que acontecer, continua caminhando, continua fazendo acontecer com o melhor que você tem hoje. Porque você imagina, se o Nassim entra nessa rotação de julgamento, de entendimentos, de tirar conclusões, ele tinha se sabotado, ele teria sabotado o destino dele para a vida dele. Ele não teria acessado hoje uma diretoria. Então, assim, você imagina, por mais que o problema dele não fosse capacidade, tem um texto bíblico que vai dizer: Jesus está entrando numa cidade e ele encontra um rapaz cego. De repente, os discípulos chegam para ele e perguntam: Jesus, perdão, o que aconteceu? Quem pecou para ele estar assim? Foi ele que pecou para ele estar assim? Foram os pais dele que pecaram para ele estar assim? Jesus olha e fala: não, não foi ele que pecou, nem os pais, mas para que se manifeste nele a vontade soberana de Deus. Então tem coisas que você vai estar passando, que você vai estar com a roupa certa, posicionamento certo, no lugar certo, na hora certa, mas parece que a coisa não está acontecendo.
Eu quero te dizer, não desista, não se mova. A sua clareza tem que estar aonde eu estou. É aqui que Deus está mandando eu estar. Porque se é aqui que Deus está mandando você estar, não interessa quem está passando na frente, o que está acontecendo. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus para sua vida. Porque na hora que Deus disser sim, a vontade soberana dele vai prevalecer. O Nassim disse sim, permaneceu, passou pelo processo e hoje acessou. Hoje é um diretor comercial, né, da região norte do Brasil. Acessou também um baita de um desafio, né, de sair da sua geografia com esposa grávida, tá fazendo tudo acontecer. Então tem que ter raça, tem que ter muita coragem. Porque imagina, a oportunidade podia ter chegado num momento muito mais tranquilo, mas não, ela chegou num momento de agitação, um momento de decisão. E aí às vezes você vai passar por uma oportunidade e você vai falar, não, mas hoje não. Imagina, você está guardando essa oportunidade há 10 anos. Fique atento, gente, fique atento. Porque vai ter dia que a oportunidade vai passar e você não pode estar distraído. Você não pode estar olhando para os lados. Quando a oportunidade passar, agarra ela e vai. Agarra ela e faz acontecer. No caminho você vai organizando tudo, no caminho você vai fazendo. Não espera o cenário estar perfeito para você fazer algo acontecer. Se você tiver nessa rotação, escuta, eu sinto muito, vai dar problema. Abre a porta, monta nessa oportunidade e faz acontecer. Nassim, o Nassim foi um cara, gente, que ele sempre, uma característica muito top do Nassim. A escuta ativa do Nassim é violentíssima. O Nassim sempre foi um cara que ouviu muitas direções. Nas reuniões que a gente participou junto, é um cara que sempre vai escutar, ele vai ouvir. Ele tá no ambiente e tá rolando uma reunião, tá rolando alguma coisa, ele tá atento. Quando terminar, você pode pedir um resumo para ele vai saber ponto a ponto do que foi tratado. Ou seja, é uma pessoa que ouve muito. Ele sempre ouviu também, né, caminhar dentro das direções das coisas que ele ouvia. E hoje, assim, esse é um grande problema, é uma grande dificuldade que a gente tem hoje no mercado, que é encontrar pessoas que escutem, que façam o que escutem, que obedeçam, que caminhem. Pelo contrário, todo mundo hoje quer falar, não quer ouvir. Todo mundo hoje quer. Se fosse só falar, tudo bem, né? Mas a pessoa chega hoje na empresa há 20 anos e ela quer mudar todas as regras. Porque a empresa não funciona mais. Ela tem 20 anos, mas não funciona. Eu que cheguei agora que sei de um jeito que funciona. Entende? Eu estou dando um exemplo da Sete. Eu podia dar exemplo de qualquer outra empresa, qualquer outro cenário. Aonde a gente chega, a gente quer opinar. E isso é muito perigoso. Nassim, fala um pouco pra gente sobre ouvir. Então, é interessante você falar isso, que numa das primeiras reuniões que a gente teve, o César falou assim, ó, irmão, eu quero te pedir uma gentileza. Você tem suas experiências, você já viveu sua história aí fora, você tem 25 anos, né? Ah, não inventa roda, não. Minha empresa já funciona. Eu preciso só que você siga a direção. Não inventa roda. E se você for fazer um paralelo aqui com o livro, você vai pegar o versículo 1, o versículo 3, o 10 e o 20. E o que ele fala? Ouve, filho meu, atenta, olha para a instrução do seu pai. E a gente vê hoje uma sociedade onde as pessoas elas querem falar. A gente, às vezes, aí eu vou remeter até um pouco da experiência que eu tenho da Central. Quantas vezes eu parava para dar um direcionamento, falei, irmão, faz aqui. Mandava um áudio, a pessoa escutava metade do áudio, queria fazer do jeito dela, e quando você vai perguntar, a pessoa quer te ensinar. E eu acredito que o que me fez chegar até aqui foi essa capacidade de ouvir. Porque para chegar nessa cadeira, eu escutei muita orientação, muito direcionamento, desde a forma de se vestir, da forma de falar, da forma de tratar o outro. Você imagina. Olha só a loucura. Eu vou contar uma história para vocês. Olha a loucura. Eu peguei o cidadão, então na época já não está mais na empresa, ele tinha feito um jeito de receber os boletos da empresa. Cuidava da cobrança. Então a empresa não estava recebendo dinheiro, o que estava recebendo dinheiro era do cidadão. E eu liguei, eu botei a 10 do Barcelona e liguei. E eu tô ali falando, acontecendo e brigando, que você não pode fazer isso com a empresa, você tá roubando a empresa e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mano, eu tava muito grandão, falei, agora eu me consagro, meu Deus do céu. O César passou. Quando o César passou, eu já tava desligando ligação, mas ele ficou uma antessala que tinha ouvindo.
E aí ele falou assim, mano, você tá falando com quem? Ele não falou mano, né? Ele tava mais acelerado. Os que conhecem ele mais de próximo sabem que ele não falou mano. Mano, você tá falando com quem? Eu falei, fulano de tal, doutor. O cara pegou o dinheiro e falou assim, liga pra ele pedir desculpa porque não é assim que resolve as coisas, não. Não é assim que se resolve as coisas. Aí eu, mano, a vontade de falar também, você é louco, não sei o quê. Aí eu baixei com meu coraçãozinho e ele pediu para fazer, eu fiz igualmente igual ele falou. Você vai ligar, você vai pedir desculpa, você vai falar que vai remeter para o financeiro vai arrumar uma solução e depois você vai ligar para falar qual vai ser a solução que a empresa vai dar. Falei, tá bom. Liguei para a pessoa, pedi perdão e, enfim, fiz o que ele mandou. Anos depois, em uma reunião, ele citou o caso. Ele falou assim: aquele dia eu descobri que você servia para trabalhar comigo, porque você escutou tudo o que eu te falei. Então a gente às vezes perde por isso, por não escutar. Às vezes a gente perde porque assim, se você for olhar de um panorama geral, eu estava com a razão, mas ele queria que naquele momento eu obedecesse um direcionamento. É como o texto fala: ouve, filho meu, segue a instrução do seu pai, esse é o caminho que eu tenho para você. E qual que é o problema que a gente tem hoje em dia? As pessoas não escutam. Quantas das vezes, pastor, a gente está falando, você está ali, você quer ajudar, você quer abençoar, e, cara, o cara entra no ouvido e sai no outro. Ele ouve. E lá na frente ele ainda quer te culpar. Então, assim, faz muito sentido a parte do texto. E linka também com guarda o seu coração, porque se meu coração tivesse na minha sabedoria, na minha vontade, eu tinha perdido. Você imagina, uma coisa que eu nem, para mim foi loucura da cabeça dele, tá? Sendo bem limpo para vocês. Eu segui porque, cara, ele é o dono, ele é o chefe, eu vou seguir. A empresa é dele. Mas imagina que eu ia perder a oportunidade de estar aqui hoje se eu não tivesse escutado essa ordem lá atrás. E quantas das vezes a gente está dentro de um projeto e a gente não escuta? Quantas das vezes a gente paga uma mentoria? Ou paga uma mentoria com o pastor Michel, ou paga uma mentoria com o Antunes, ou paga uma mentoria com o pastor... E os caras vão lá e dão um segredo, a receita do bolo, monta o negócio. E o cara não coloca em prática. Aí fala assim, paguei, estou vivendo e não está dando certo. Não, é porque às vezes você não escuta, às vezes você escuta a sua voz do seu coração. E uma oração que eu sempre fiz, pastor, e eu sempre mando para as pessoas que fazem aniversário da empresa ou pessoas conhecidas, eu falo assim, que o Senhor realize os sonhos do seu coração, mas que nasça no seu coração os sonhos de Deus. Porque eu não quero viver o que... Eu faço a oração que Moisés fala. Senhor, eu sou diretor hoje, mas se o Senhor não quiser, eu não quero ser diretor. É isso. Senhor, sabe? Eu não quero estar se Deus não está, mano. Eu não quero fazer se Deus não vai fazer. Então, sabe, não tem sentido. A vida tem que ter Cristo. Cristo é o centro. Então a gente precisa ouvir. E Tem um ouvir ponto aqui, conselho Rafa. de pessoas que estão conectadas com ele. Tem um ponto aqui muito forte do que você foi trazendo aí. Nasceu isso aqui na minha mente agora. Nesse texto que você linkou aí, também de Provérbios 4, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que legal. Esse texto ele diz o seguinte, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Escuta. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A palavra coração, na raiz desse texto original, ela diz alma. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua alma, porque dela procedem as fontes da vida. E lá no final ele fala as fontes, né? Ou seja, não é uma fonte, é no plural, português básico. As fontes da vida. Ou seja, dentro de você, da sua alma, tem a fonte que vai jorrar da sua vida financeira, tem a fonte que vai jorrar da sua vida relacional, tem a fonte que vai jorrar do seu ministério, tem a fonte que vai jorrar do seu casamento, da sua família. Tem as fontes da tua vida. Por isso que tem gente que tem uma fonte dentro dela que flui, mas você vai olhar para outra área da vida dela, não flui. Por quê? Porque essa fonte da vida dela tá aprisionada, tá obstruída, tá travada. Então preste atenção. Enquanto Nassim falava, eu pensei nisso, sabe? Nassim tem esse nível de pessoa que não entra na porta porque não escuta, mas também tem que se sabota, mas também tem um nível de pessoa, Nassim, que aí aqui nós vamos cavucar, vamos mais para baixo ou não? Tem um nível de pessoa que ela escuta até ela chegar no ponto que ela quer. Sim, Depois que ela chega no ponto que ela quer, aí ela muda a roupa. Agora o jogo virou. Ela já chegou, já conquistou, então agora o jogo é meu. E aí é isso a mesmo. hora que essas pessoas, elas entram numa rotação muito complicada, muito complicada. E o Antunes fala muito sobre isso, o Antunes está aí também.
O Antônio fala assim, ó, os seus comportamentos, as suas ações, elas podem te colocar na mesa, mas o seu caráter te tira dela. Então tem pessoas que conseguem manter, sabe, um cenário até ela chegar na mesa, mas não conseguem permanecer. Então é o seguinte, o que que acessa a nossa alma? Porque o texto está dizendo, guarde a sua alma, porque dela procede as fontes da vida. Existem 5 portais para a nossa alma, que são os 5 sentidos, assim. Olfato, paladar, tudo que nos acessa, acessa a nossa alma. Então, para acessar a minha alma, eu tenho que ser acessado através de um desses portais. Cheiro, visão, paladar, audição, tato. Então você pensa o seguinte: tem coisas que estão acessando a nossa alma e que nós precisamos guardar, cara. Guardar essas coisas. Quando o texto está dizendo sobre escuta, a pergunta que eu falei para o Nassim foi escuta. Esse texto está dizendo o tempo inteiro: ouve, meu filho, ouve, não esquece, meu filho, não esquece. Meu filho, escuta, meu filho, presta atenção. Olha, meu filho, presta atenção. Se você não guardar isso, vai acontecer isso. Se você não fizer. Presta atenção, gente. É um texto que está dizendo: guarda, escuta, não esquece. Por quê? Porque se você esquecer, até os lugares que você foi colocado, você vai perder. Até os lugares que você entrou, que você acessou, não se manterão. Então nós precisamos nos lembrar do que nos trouxe até aqui, nos lembrar da instrução, nos lembrar do que nos fez nascer, do que nos fez entrar em ação. Porque é isso que é o nosso alicerce, é isso que é a nossa base. Eu estava lá no Rio agora, assim, com o apóstolo Joel, o pastor César foi lá ministrar, eu acompanhei ele, e o apóstolo Joel, ele trouxe uma palavra tão simples. A conferência chamava Conferência Alicerces. E era para homens. Ele falou assim: ele fez a analogia de um prédio. Quando você vai construir um prédio, você constrói os alicerces, as bases do prédio. Esses alicerces, primeiro fator, eles nem sempre estão à mostra. Pelo contrário, eles estão escondidos. Mas às vezes, quando você vai fazer uma obra, você chega numa coluna que está ligada ao alicerce. E se você der uma marretada na coluna, nesse alicerce, não vai fazer nada. Mas pancadas todos os dias nesse alicerce, pega uma marretinha e fica lá nesse alicerce. Daqui uns dias você derruba esse prédio. Ou seja, toma cuidado com o que você escuta. Toma cuidado com as direções que você está tomando. Toma cuidado com aquilo que está acessando a sua alma. Sabe? Seja decisivo. O que acessa a minha alma, que eu sei que é errado, eu já corto fora. Eu não me assento a mesas que eu vou escutar coisas erradas, corto fora. Começa a ser radical nesse sentido. Blinde o seu coração, blinde a sua mente. Guarda o teu coração, porque alguma fonte vai ser obstruída, vai parar de jorrar água. Assim, para a gente entrar num outro ponto aqui, bem poderoso, no versículo 14, vamos pegar aqui o versículo 14, gente, olha o que que diz. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Olha o que ele fala: evite, não passe, desvie e passe longe. Ou seja, para ele frisar 4 vezes o que você tem que fazer a respeito desse caminho, é porque é muito perigoso. O versículo 14 ele fala sobre caminho de ímpios. Ele fala sobre você realmente entrar num caminho onde é a hora do cara que entra em desespero, sabe? Tem gente, preste atenção nisso aqui, eu quero construir isso na sua mente para você discernir. Tem gente que ela acha que as coisas não vão dar certo para a vida dela. Sabe? Pelo cenário que ela tá, ela chega num momento que ela tá. Cresceu tanto na mente dela essa verdade de que as coisas não vão acontecer para ela, que ela passa a construir coisas agora na base do desespero. Em que sentido que eu tô falando isso? Ela passa a entrar em comportamentos que ela não entraria de forma comum. Então agora, não, com esse caráter que eu tenho, eu não vou romper. Então eu preciso quebrar um pouco do meu caráter e eu preciso ser sem caráter para crescer. Aí ela começa a entrar em ações erradas, situações erradas, coisas erradas, que é o que a Bíblia está dizendo. Não pega o caminho do ímpio. Não pega o caminho errado. O caminho errado, muitas das vezes, vai ser vendido para você como um atalho, vai ser vendido para você como pressa, vai te botar a máscara de esperto, de inteligente, mas pelo contrário, lá na frente tem uma pedra de tropeço, e essa pedra vai te fazer voltar lá para o final da fila.
Então, eu quero construir isso aqui com você para você entender. Tem caminhos que você entra que parecem ser legais, parecem ser bonitos, mas que vão atrasar o destino de Deus para sua vida. Não entra nesses caminhos. Nassim, fala para nós a respeito disso, a respeito o que você tem para dizer sobre quando a gente pega caminhos errados, quando a gente toma caminhos que prejudicam a nossa vida. Fala um pouco disso para nós. Pastor, assim, até por experiência, né? Quando você, cara, anda onde não é para você andar, quando você anda mancomunado, como diria minha avó, tem pessoas que não, cara, que não são para você andar, você vai voltar pro final da fila. E o problema de voltar pro final da fila, pastor, é que o final da fila dói. Porque você vai ter que andar por todo o caminho que você já andou e provar aquilo que você já tinha provado. Então, assim, dá até para pegar um paralelo com o capítulo 24, que fala assim, ó, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios, a maldade. Em outra tradução, fala a falsidade. Por quê? Porque isso que derruba a gente. Porque o que vai derrubar quem quer vencer não é talvez não estar preparado, é pegar atalho. E quais são os atalhos que a gente pega? Mas amizades, pessoas que não sabem o seu propósito, não sabem o que você vai viver, pessoas que vão te dar um conselho torto. Às vezes você vai estar triste, frustrado, chateado, e o cara vai falar assim: não, essa empresa não está com nada, não. Esse caminho não é para você. Se eu fosse você, eu faria outra coisa. Teve um dia, isso tá, acho que na revista de 2020 ou 2019, e eu conversando com o César e com o Greco no dia, eu falei assim: eu gosto muito de números, né? Eu falei assim: vou fazer matemática. Aí o César coçou a cabeça, ficou vermelho, olhou assim: mas matemática, mano, nós trabalha com direito, você vai fazer matemática? Eu falei: se tudo der errado, eu viro professor. Aí ele falou assim: esse é seu problema, você tem plano B, eu não tenho plano B, eu só tenho isso aqui para fazer dar certo. E eu tô falando de um César que não tinha dinheiro. Eu tô falando de um cara que andava num Vectra velho. Um cara que às vezes não almoçava porque não chegava junto para conseguir almoçar. E a hora que ele falou aquilo ficou na minha mente. Então não tem outro caminho. Não dá para pegar atalho, não dá para ter outras conversas, não dá para me associar com pessoas que não querem viver o que eu quero viver. Porque eu posso até me associar, nada me impede, mas eu vou voltar para o caminho pro rabo da fila. E eu, nessa caminhada de 10 anos, eu tive que voltar para o rabo da fila, porque justamente fiz aquilo que não era para fazer, andei com pessoas que não era para andar. E você não sofre sozinho, você sofre você e sua casa. Porque você não está passando aquele caminho por inexperiência, você está passando aquele caminho que você errou. E o próprio Deus, ele vai fazer questão de te falar assim: tá vendo? Era para você estar lá na frente. Tá vendo? Era para você estar lá em outro nível. Tá vendo? E aí, é uma decisão diária. Vencer é uma decisão diária. Romper é uma decisão Forte diária. demais isso que você está trazendo. As Ó, pessoas com quem eu falo é uma decisão diária. Entende? É uma decisão diária se eu estou indo mal como diretor, se eu vou ligar para o Júlio, se eu vou ligar para o Adriano, se eu vou ligar para o Leandro, ou se eu vou ligar para alguém para chorar. é Ou se eu isso. vou pegar: irmão, não estou vendendo, me ajuda. Por favor, me dá um conselho. O coração tem que ser ensinável. A fonte tem que estar limpa. Só que as pessoas não, as pessoas, cara, elas preferem ir pelo caminho mais fácil, porque o atalho é falar mal. O atalho é se vitimizar, achar que não vai dar conta. Ter medo, gente, é natural. A diferença que vai fazer na minha e na sua vida é o que é que eu faço com medo. Ou eu vou para cima dele como ele com farinha, ou eu deito na cama e durmo até meio-dia. Uau. É isso. O versículo 25 a 27, Nassim, vai dizer assim, ó: que os seus olhos olhem direito. Meu Deus do céu, presta atenção nisso aqui, gente. Eu vou dar um triplo mortal carpado aqui agora. Presta atenção nisso aqui, ó: que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos teus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Esses três versículos, 25, 26 e 27, preste atenção nas palavras fixem. Ele está mandando assim, ó: olha direito, fixa o teu olho, está na tua frente, está diante de você. Fica reto, constrói um caminho
plano, reto, sem curvas e não te inclina nem para a direita nem para a esquerda. Esses três textos estão falando de foco. Foca, seja constante, para de olhar para os lados. É isso que o Nassim trouxe aqui agora. Para de ter plano A, plano B, plano C, plano D. Construa um plano e permaneça nele. Olha o que o texto está dizendo, tá diante de você. Só que dos teus lados, presta atenção, escuta isso aqui que isso é chave para sua vida. Antes de uma grande porta de destino ser aberta para sua vida, várias outras boas portas também serão abertas. Pastor Michel, como assim? Uma grande porta de Deus, a porta do seu destino vai ser aberta. Pode prestar atenção. Outras grandes boas portas também são. Eu chamo elas de portas de distração. O inimigo é especialista em abrir essas portas. Parecem portas boas, mas te tiram do seu destino. Exemplo besta disso aqui, tá? É o cara que não tinha nenhum emprego. Aí ele consegue um emprego. Antes dele entrar nesse, ele recebe mais 3 propostas. Olha só. O cara não tinha nenhuma namorada. Aí agora ele conseguiu uma namorada, vem outras 20 mulheres agora. E eu teria mais um monte de exemplo para te trazer. São portas de distração. Você precisa desenvolver o foco, a constância. Presta atenção. O inimigo ele entendeu algo. E eu quero te dar essa chave. Anota isso. O inimigo entendeu algo a respeito de nós. Ele não precisa, Damiana, você que está online aí, ó, Damiana, o inimigo não precisa te parar. Ele só precisa conseguir te distrair. Ele não precisa te parar, ele só precisa te colocar numa rota errada. Nós precisamos olhar firme para a visão que Deus nos deu e manter constância caminhando no caminho desta visão, o caminho que transforma propósito em resultado. Mas primeiro vai vir um propósito. O texto vai dizer que Jacó, olha isso aqui, ó. Jacó, ele vai lá para a terra de Labão. E lá ele se apaixona por Raquel. Só que 7 anos depois, que foi o acordo que ele fez com Labão para ganhar Raquel, ele ganha Lia. Lia representa o propósito. Raquel representa o desejo. Representa, sabe? É o seguinte, tem muita gente querendo viver o desejo da carne, o desejo do coração, sem antes ter vivido o propósito. Você primeiro caminha pelo propósito, para depois você caminhar pelos seus resultados. Caminha primeiro no propósito, depois você vai caminhar nos resultados. Não queira pular etapa, não queira acelerar o seu destino. O único que é o dono do tempo, que pode acelerar isso, é Deus. É nele, não é por atalho. Assim, vamos para mais 2 tópicos aqui para a gente encerrar. Olha o que vai dizer o capítulo 23, aqui de Provérbios capítulo 4. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. A gente trouxe essa chave, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, presta atenção nisso aqui. Coração saudável, a gente está fazendo uma linguagem figurativa e espiritual, hein? Coração saudável, liderança saudável. Coração saudável, decisões saudáveis. Coração saudável, você acorda saudável para a tomada de decisão que você precisa. A chave aqui para você entender é que o que contamina o seu coração compromete o seu destino. Meu Deus, eu vou repetir isso aqui. Isso é frase até para Instagram, hein? Misericórdia. Anota isso aí, crente, na testa. O que contamina o seu coração compromete o seu destino. A maior guerra que empreendedor vai ter, a maior guerra que líder vai ter, a maior guerra que quem nasceu para vencer, quem tem vontade de vencer vai ter, não é lá fora. A maior guerra que você vai ter é aqui dentro, ó. É proteger, é se manter, é ficar claro nas decisões, é guardar, proteger o coração. Isso vai proteger o seu projeto e aquilo que Deus colocou no seu coração. Nassim, fala um pouco sobre isso. Pastor, isso remete muito ao que eu vivi aqui em Teresina. Aqui em Teresina, não, que eu tenho em Brasília, cheguei ontem. O que eu vivi em Teresina. Por quê? Eu chego, eu sou líder dentro da central, 42 pessoas abaixo.
certo? Então, todos os santo dia, gente. Em casa, casado, mulher e filha, gente. Vou para Teresina, pastor. Teresina eu passei pelo Estreito. Vou para Teresina. Cheguei na cidade, eu não conhecia ninguém, sozinho no hotel, sozinho no escritório. Tinha os clientes que eu atendia. Irmão, contar um negócio bom para você? Eu chorava ajoelhado, perguntando para Deus o porquê. Senhor, por quê? E eu falei, Senhor, eu dei 10 anos da minha vida para essa empresa. Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que viver isso? E nessa conversa com Deus, ele falou simples para mim. Ele falou assim: você vai aprender o que é o pão de cada dia. A oração fala assim: o pão de cada dia me dai hoje. Se você for pegar meu histórico de venda dos dias que eu estive no escritório e vendi, era um por dia. E sem cliente, sem lead, sem prospecção, sem nada. E no meu coração, ansiedade. Eu queria vender, eu queria provar, eu queria. E não caía nada. E eu ia orar. E Deus falando assim: você vai entender o que Jó falou. Você vai conhecer de ver. E eu tive que passar por isso, eu tive que manter o meu foco, porque eu queria voltar para casa. Falar um negócio bom pro senhor, na primeira semana, se eu tivesse dinheiro no bolso, eu tinha voltado para casa, tá? Eu tinha Uau. pego um avião e voltado para Brasília. E falado assim: obrigado pela diretoria, obrigado pela oportunidade, eu vou para minha casa. Então, Assim, você até acha nisso, que o Deus cuidou problema de das mim. pessoas é porque elas têm opção demais, possibilidade demais? Sim, é isso, porque o que que faz ficar, pastor? O que que fez ficar? Cara, eu penso todo o tempo assim, ó, mano, eu só tenho isso para fazer da vida. Eu não sei quem tá aqui embaixo, que eu falo aqui embaixo no vídeo. Eu não tenho outra coisa para fazer, pastor. Ou dá certo, ou dá certo. E nesse período que eu fiquei em Teresina, Deus tratou isso, ao ponto dele me dar paz. E aí eu vi as coisas acontecendo. Ainda estamos no começo de trabalho, tem 2, 3 meses que estamos trabalhando lá, que as coisas estão acontecendo, trabalhando com a Yami em Belém, com o Cleus em Palmas, treinando as pessoas para poder expandir a região, mas mantendo foco, porque eu tinha tudo para voltar para casa. Minha mulher está grávida, minha mulher passou mal. Cara, eu acostumado a ter 50 pessoas para conversar com um dia, passava o dia sem falar com ninguém. E eu não sou um cara que eu fico ligando para as outras pessoas, pastor. O senhor me conhece, a gente é amigo. Eu É não isso fico, aí. de vez em quando eu mando um áudio. Pastor, meu querido, como é que você. É só. Eu não sou muito grude-grude, eu não sou. Não... Se esperar isso de mim, vai dar ruim. E eu tive que ir para Deus, para manter o meu foco. Porque em todo momento eu falo, cara, lá eu viro vendedor, faço qualquer outra coisa da vida. E quando eu mantive o foco, Deus me surpreendeu. Eu falei, e Deus vem me surpreendendo. E, e é isso. Quantas vezes dentro da empresa, pastor, apareceu proposta. Eu trabalhei no Banco do Brasil como agente de crédito, estava na Central, e teve uma época na Central que, cara, o estagiário ganhava mais que nós. O estagiário ganhava mais que nós. Eu olhava e falei, mano, isso tá errado, mano. Eu trabalho de 7 às 10, o estagiário deu o dobro do meu salário. E o cara chegou em mim e falou assim: vem trabalhar comigo. E eu lembrei do César falando, cara, se você mantiver firme, se o sangue der na canela, você vai comer uma fatia do bolo. Então, é isso, é você não ter opção. O César fala essa frase: o excesso de oportunidade faz a gente perder. O excesso de riqueza de oportunidade. Mano, eu não tenho, eu só sei fazer isso. Hoje, você perguntar, eu sei mexer com redução de dívida. É o que eu sei fazer. É Eu não isso. sei, mano, não tem outro produto. Então, é o foco, é a constância. O resultado, ele vai vir na soma das pequenas coisas. É devagarzinho. E é ser reto, é você ser limpo consigo mesmo. Porque a hora que vir a proposta pro seu coração, você tem que ser limpo com você mesmo e falar assim: cara, você sabe fazer outra coisa da vida? Sei. Não. Porque assim, ó, imagina, pastor, vamos lá. Deu ansiedade, né? Chorava. Imagina se eu volto. São mais 10 anos em outro lugar para construir alguma coisa. Jesus. Eu ia retroceder 10 anos. São Uau. mais 10 anos dando a Pega mesma. essa Então, não, chave calma aí, aí. crente. Escuta o Nassim. Então você fica, foca. Cara, você já gastou 5 anos da sua vida fazendo o que você está fazendo. Continua. Nassim, posso pegar essa sua fala e transformar ela numa bomba? A rocha. Posso, pessoal? Quem me permite jogar essa bomba aí no meio do peito de vocês? A gente tá falando aqui de empreendedorismo. Pega essa fala do Nassim e muda para relacionamento. Vai separar porque não tá dando certo, porque, mais 10 anos de novo. Nós estamos falando de tomada de decisão. Você tem que ficar até dar certo.
Não tem essa de entrar, sabe? As pessoas estão construindo coisas hoje, assim, solúveis, não sólidas, solúveis. Volta para o sólido, porque Deus estabeleceu a igreja, ele pega Pedro e fala: Pedro, tu és Petrus, pedra, 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 pedra. Sobre ti estabelecerei a minha igreja. Não é solúvel, não é sobre a rocha. Então tudo que a gente for construir tem que ser igual pedra, sólido. Não é assim, tô construindo aqui um projeto, mas se der errado, eu vou pra esse aqui, eu tenho uma carta na manga. Eu tô aqui no meu relacionamento, mas se ele fizer isso, não, isso eu não aguento. Aí eu já vou pra. Presta atenção. Quantos anos mais vai precisar você ficar nessa roda gigante da vida pra você aprender a romper? Solta a bomba, Nassim. Pastor, você imagina se Deus fosse resetar a humanidade toda vez que nós errássemos com ele? Todas as vezes que nós não cumpríssemos aquilo que ele tem para nós. Looping eterno. Você entende? Então, é muito da gente focar, porque assim, vocês conhecem pessoas que eu conheço, tá? E falando disso, quantas pessoas são boas? São pessoas extraordinárias, mas não vencem porque estão um tempo começando algo novo. Nossa. Entende? Pessoas que têm capacidade de estar lá na frente. A questão do relacionamento mesmo que o pastor Michel falou, se a gente for conversar com o antigo, eu falo antigo quem tem 70 anos, sabe? Que viveu uma vida junto. Aí você fala assim, vó, o que você fez para dar certo? Porque o vô é um poço de amargura, né, de ignorância, o vô é bruto. Ô, meu filho, você insiste, até que você vê que é isso que Deus tem pra gente. E você aprende a conviver, isso te faz evoluir. Porque todas as dificuldades, pastor, tudo aquilo que te faz querer desistir é o degrau para você crescer. Eu tenho uma teoria, pastor, e você vai me corrigir agora. Bom que é o senhor pastor que está aqui, que você vai me corrigir. A minha teoria é o seguinte: Deus só te leva para o deserto para te levar para uma terra melhor. Você não entra no deserto para piorar. O deserto é a escada para cima, certo? Só que no deserto você tem duas possibilidades de mentalidade. Você tem a mentalidade de quem ficou olhando para o Egito e falando que tinha legumes. Mas você pode ter a mentalidade de falar assim, mano, olha essa nuvem, olha essa coluna de fogo. Meu Deus, todo dia cai codorniz do céu. A tua mente vai determinar se você chega ou não chega onde Deus tem para você. O teu foco vai determinar. Porque as coisas que normalmente acontecem, se você for perguntar para todo mundo que chegou no cargo que tá, da empresa aqui hoje ele está bem estabelecido. E se vai perguntar qual foi o caminho, se ele não estiver muito atento à sua pergunta, ele fala assim, irmão, aconteceu. Eu estava trabalhando e aconteceu. Porque é o que o César fala, a gente tem que viver o processo. E o processo é manter o foco. O processo é não desistir. Quando a gente não desiste, a gente consegue. É isso. A gente consegue, cara, é incrível, porque, de verdade, hoje eu vivo um tempo de muito trabalho, muito trabalho, assim, né? Você falou aí, minha mulher tá grávida, meu filho nasce daqui 6 dias, Meu né? Nessa Deus! correria toda. E, cara, que gostoso é estar nesse tempo, sabe? Que bom é estar vivendo essa pressão deste tempo. Porque eu orei para viver isso. Então eu não posso reclamar disso. Eu orei pedindo para Deus exatamente isso. Como é que eu vou virar para Deus e falar assim, Senhor, tá pesado. Senhor, agora não, agora eu quero descansar. Não, é viver, curtir o processo e agradecer a Deus por ele, para que você possa evoluir. Porque eu tenho certeza que para todos nós vai chegar o dia de falar assim, mano, eu vou descansar agora e vou viajar. Mas ainda não é esse tempo, é o tempo de fazer acontecer, é o tempo de romper. É igual o César fala, a gente está no primeiro degrau, olha para cima. A subida é longa. É Você não verdade. conhece ninguém. Se a gente for pegar Silvio Santos, que talvez seja uma das nossas maiores referências, cara, ele trabalhou até 200 anos. Ele morreu com 201, mas construiu. É um cara admirável. Então, assim, focado, determinado, íntegro, reto. Silvio Santos não negociava. O Lázaro, que andava com ele, fala. Um dia que uma das empresas dele quebrou, ele falou assim: o banco paga, mas isso não é saudável, Silvio. Eu não sei se é saudável. Eu sei que eu vou honrar com todo mundo que está comigo. É manter o foco. É o caminho, a vereda. É a É isso. vereda reta, é a vereda justa que vai fazer a gente chegar onde Deus tem para nós. E é o que você falou, a pergunta que você fez. Será que o que eu vivo hoje é o que Deus tem para mim? Se Jesus estiver no barco, irmão, ele vai mandar o vento calmar. Isso é um fato. Nassim, último tópico para a gente finalizar essa noite extraordinária.
Tá forte isso aqui, gente? Bota aí no chat aí se você tá gostando, se tá fazendo sentido pra você. Vamos fazer um barulho aí. Tá forte ou não tá isso aqui? Meu Deus do céu. Presta atenção. Último tópico aqui pra gente, pra gente fechar essa noite. Provérbios 4:7. Meu Deus do céu. Esse aqui é bomba, tá? Olha o que esse texto vai dizer. O princípio da sabedoria é. Dois pontos. Ele tá dando receita aqui, ó. O princípio da sabedoria é. Adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquira o entendimento. Ele não está dizendo assim, ó. O princípio da sabedoria é você meditar em o princípio da sabedoria é você. Ah, é você. Não, ei, presta atenção. O princípio da sabedoria, ele é adquirido com tudo que nós temos, a nossa fome, a nossa sede tem que estar em adquirir a sabedoria. Eu estou falando com pessoas que levantaram a mão há minutos atrás dizendo que tem sonhos grandes. O resultado que você quer, aquilo que você espera, aquilo que você busca, está logo ali, ao ponto que você vai investir em sabedoria, ao ponto que você vai dar tudo que você tem por sabedoria. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. A sabedoria, o entendimento, o conhecimento é o mais importante. Pega essa chave. Quem investe em sabedoria nunca perde. Ninguém te rouba a sabedoria. Ninguém te toma a sabedoria. A sabedoria é quem governa as decisões. Você está decidindo mal e as coisas não estão dando certo porque você não está tendo sabedoria para decidir. A sabedoria é quem governa as nossas decisões. Ela direciona as nossas estratégias. Ela nos protege do erro. Então, tudo que você possui, todas as suas economias, finanças, tudo que você possui, deve estar à disposição, a serviço do que você precisa conhecer, do que você precisa saber. Isso é tão mais grave, Nassim, porque eu tenho um texto famoso. Tem um texto famoso que o povo gosta de usar. Mas o engraçado é que eles só usam a parte A do texto. Eles não usam a outra parte. Olha o que o texto fala assim, ó. O texto vai dizer assim, ó. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece. Todo mundo consegue completar, né? Por quê? Pela falta de conhecimento. Mas vamos ler o resto do texto? Vamos ler até o final? Olha o que o texto diz, ó. Só para você entender a importância da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. O meu povo perece, ou em versões mais atuais, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Dentro do mesmo versículo, hein? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Só aqui a gente já podia parar, né? Imagina Deus falar isso pra você. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também vou te rejeitar. Mas ele segue no mesmo versículo, ainda diz assim, ó. Para que não seja sacerdote diante de mim. O que está dizendo? Precisamos chamar, não, esse texto está sendo direcionado para alguém que estava sendo chamado para ser o sacerdote. Presta atenção, escuta isso aqui. O primeiro mandato do ser humano, o primeiro mandato do homem foi: governe, sujeitai a terra, lidere sobre as coisas, governe os ambientes. Lá em Gênesis, quando Deus dá o primeiro mandato para o homem, ele diz: governe sobre os animais do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais da água, sujeite a terra. Ele não diz: sirva a terra, ai, abraça a árvore. Não, ele diz: governe, seja líder, seja sacerdote, toma posse dela e você vai ver o resultado. Presta atenção. Mas quando o homem peca, Christian, ele é lançado para fora desse ambiente de governo. Ou seja, o ímpio, Nassim, quando entra naquela rota de caminhos ímpios, ele não prospera.
ele entra numa rota de perdição. O Didi falou disso ontem aqui. Falou sobre os caminhos de perdição, os caminhos errados, os caminhos da terra de Nod, caminho da perdição. Só tem governo quem está dentro da aliança. Mas só está dentro da aliança quem está investindo em sabedoria. Olha o que Deus vai dizer aqui, ó, presta atenção. Para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, você não vai conseguir governar, liderar, você não vai ser sacerdote. Olha como é que esse texto termina, gente. O mesmo versículo. Isso é um versículo só. Oséias capítulo 4, versículo 6. Tem na sua Bíblia. E visto que te esquecestes da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. As nossas gerações, os nossos filhos, eles vão colher do nível de conhecimento que você foi capaz de gerar. As nossas gerações, os nossos frutos, eles, infelizmente ou felizmente, eles vão herdar. A vida deles vai começar no ponto em que você foi capaz de desenvolver o seu conhecimento. Em que você foi capaz de desenvolver as suas habilidades, o seu conhecimento, as suas, sabe, a sua sabedoria. E esse texto ele está frisando: busca com tudo que você tem, meu filho, a sabedoria, porque ela vai te honrar. Então, hoje nós estamos investindo em um monte de outras coisas. E esse é um problema geracional. Por que problema geracional, pastor Michel? Não é um problema da igreja só, é um problema geracional. Nós estamos numa geração de mentores que nunca fizeram nada. Sabe, é gente se levantando para vender mentoria de finanças que nunca investiram. É gente se levantando para vender mentoria de inteligência emocional, mas que surta na primeira oportunidade. Preste atenção. Tá cheio de distração no mundo do conhecimento. Você precisa buscar conhecimento e investir tudo que você tem nesse conhecimento, sabe, em coisas sólidas. Para de olhar para gente que construiu um cenário fake para te provar algo. Para de olhar para. Isso tem dentro da igreja também. Para de olhar para gente que está montando um cenário para te atrair. Você precisa ser especialista na essência, em sentir a essência. Nassim, fala um pouco disso pra gente. Pastor, isso é muito forte, porque falta, né? Acho que falta muito a gente viver de verdade, sabe? O conhecimento, buscar Deus. A gente viu no verso 1, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, entende? É você temer a Deus, é você temer e tremer diante de Deus, é você saber quem é Deus, é você conhecer, é pegar a Bíblia e ler, sabe? Mas não lê ela como o César fala, não lê ela como um livro. É pedir, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento. Senhor, me dá entendimento daquilo que o Senhor tem para mim. Porque é o básico. Todos nós aqui somos cristãos. Penso eu, estamos numa mentoria para empreendedores sobre o livro de Provérbios. Então, eu não posso ser um pequeno Cristo se eu não conheço a Deus, se eu não estou com Deus. Entende? Não é sobre mostrar para o pastor Michel que eu sou crente, não. Muito pelo contrário, é viver. Tem uma frase, eu não sei se ela é de um grande autor ou se não, dizem, atribuem ela a Spurgeon, mas eu não sei se é, então não vou citá-lo aqui. Mas é assim, ó, pregue a palavra, pregue o evangelho. Se preciso, fale. É o que a sua vida vai dizer quem você é. É a sua conduta, é o seu dia a dia. Porque quanto mais você busca a Deus, quanto mais você busca conhecimento e sabedoria em Deus, mais Ele te dá autoridade para governar. E a autoridade não é poder. A autoridade é... O pastor Michel me liga e fala assim, ó. Assim, como você tá, mano? Tudo bem? Tudo. Cara, preciso que você vá lá no Samambaia Norte, faça isso para mim. Tá bom, irmão. Eu não vou perguntar para que é. Eu não vou perguntar. Não, só vou fazer por quê? Porque ele me pediu autoridade. E só vem se Deus der. A gente só tem se Deus der. Quando Deus fala, ficar em Jerusalém até que do alto sobrevenha poder, ele não está fazendo um poder de força, está vindo a autoridade do Espírito Santo. Porque quando Pedro levanta para pegar, são 3.000 almas. É o mesmo Pedro que arrancou a orelha do peão, mas ele procurou.
ele parou, orou, buscou. E quando você vai ver o livro de Atos, a Bíblia diz que eles se reuniam para coisas simples: oração, partir do pão, o ensinamento dos apóstolos. E o próprio Deus ia acrescentando a quem ele queria dia a dia. O próprio Deus vai acrescentar na minha e na sua vida aquilo que ele quer. O próprio Deus vai colocar a gente no nível que ele quer. O próprio Deus vai levar você na sua empresa para o nível que ele quer. Você depende de Deus, você não depende de outra coisa. Você depende de Deus, você não depende de dinheiro. Você depende de Deus, você não depende de mamão. Quando nós entendemos que é o Deus que nós servimos, que vai nos dar as coisas, nós entramos em um nível muito maior. É Porque eu isso. dependo do Senhor. É Eu isso. busco, mas eu dependo do Senhor. É isso. O que Nassim está trazendo aqui para você entender é a diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência é o que você vai adquirir nos livros. A inteligência é o que você vai adquirir nos estudos. A inteligência é o que você vai adquirir nas mentorias, nos treinamentos. Porque a sabedoria só vem de um lugar. A Bíblia dá o endereço dela. Ela só vem do trono de Deus. Então levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que Deus te alcance com sabedoria. Que hoje, do trono alto e sublime trono de Deus, abra-se um portal no céu e encontre a sua vida, a sua casa, encontre a sua mente e o seu coração, e que desça deste portal, direto do alto e sublime trono de Deus, sabedoria para este tempo, sabedoria para as tuas decisões, sabedoria para os teus desafios, sabedoria para os teus projetos, sabedoria para acessar o novo do Senhor, sabedoria para dar o próximo passo, sabedoria para crescer, para avançar, sabedoria para dizer não, sabedoria para dizer sim. Eu clamo e profetizo nesta noite que o Senhor, nesta madrugada, vai visitar a tua mente com sabedoria. Ao amanhecer, você vai ter soluções para projetos, soluções, ideias, sabe? Deus vai te mostrar coisas que estão na sua frente, mas que só olha, só enxerga que tem a lente da sabedoria. O Senhor vai descortinar sobre ti e amanhã você vai ter estratégia com sabedoria para tomar decisões e caminhar, alinhar a sua rota, acelerar o seu destino. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós vamos viver junto um novo tempo, um novo tempo. E isso é tão forte que nós estamos em 2025. Né? Se você somar tudo, vai dar número 9. 2025, se você somar, vai dar número 9. O 9 remete a nascimento. Tudo que tem nascimento tem o número 9. Por isso que a gente vai fazer a conferência. Essa é a raiz do entendimento da nossa conferência. O ano do nascimento, que vai acontecer nos dias 18 e 19 de outubro em Brasília. Vai quebrar tudo, vai ser extraordinário. É um ambiente profético. Eu sinto como se aquele ambiente fosse um útero profético. Tem uma frase que diz assim, ó: o ambiente sempre vence. Guarda isso no seu coração. O ambiente ele sempre vai vencer. Ah, eu vou ali no ambiente errado, mas fica tranquilo. Não, 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 não. O ambiente sempre vence. Uma hora ele vai te vencer. Então, se coloque em ambientes corretos, em ambientes alinhados, mas também enxergue ambientes proféticos. Porque em ambientes proféticos, novas realidades são atraídas para a terra. Em ambientes proféticos, o céu se move e quem está naquele ambiente recebe o novo de Deus. Aquele ambiente, aquela sala do CICB em Brasília vai ser um útero profético. E nós estamos profetizando o novo do Senhor que está sendo gerado. Vai nascer a partir desse dia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nassim, muito obrigado pela tua participação, de coração. Eu te amo, você é um Amém. cara extraordinário. E que Tamo Deus junto, abençoe muito a pastor. sua vida e o baby que está nascendo aí, em nome de Jesus. Amém. Hein? Vamos embora, vamos para cima. Gente, eu quero Vamos. agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite de sábado extraordinária e que Deus possa te trazer aqui amanhã de novo, que a gente possa ter a oportunidade de ter mais um dia. Amanhã, Provérbios 5, o quinto dia da nossa jornada do mês de outubro. Vamos para cima, convide pessoas,
Não desista das pessoas. Quantos aqui já fizeram um post lá no Instagram colocando o link da comunidade? Convidando as suas pessoas para a comunidade. Faça isso. Isso não é propaganda para o pastor César, não. É para a pessoa fazer parte de um projeto como esse. Sabe? Você estende a mão para alguém, Deus estende a mão para você. Então, compartilhe conhecimento. Assim, se despede aí e vamos para cima. Amém, amém. Obrigado, obrigado a todo mundo. Foi uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da história e desse livro com vocês. E tamo junto, que eu vou estar aqui como espectador nos próximos dias. Eu tenho certeza que Deus tem muito para nos ensinar. Vamos para cima? Bora! E amanhã? Quem vai ser amanhã, Pastor Michel? Eu vou dizer no grupo. Fica atento, crente. Até mais, gente. Tchau, Beijo tchau. no seu coração e até amanhã.